Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 15 de abril, e no Band Cidade a mobilização para ajudar quem tem fome. Muitos trabalhadores estão sem emprego por causa da pandemia e os alimentos também registraram alta no período. Um setor que está a todo vapor é o dos pet shops, com agenda lotada para serviços que atendem em casa para banho e tosa de animais. E as estratégias de cidades turísticas da região para evitar a aglomeração de visitantes durante a quarentena. No ar, a primeira edição do Band Cidade. A pandemia pela Covid-19 abala também a economia do Brasil. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 5 milhões de pessoas podem entrar na fila do desemprego e engrossar uma lista que é de 17 milhões de brasileiros sem trabalho. E como a fome tem pressa, movimentos nas cidades da região pretendem ajudar com doações de alimentos. A garagem desta casa em Caçapava ganhou outra função. Agora o espaço serve para armazenar as doações recebidas durante a ação. Mais de 5 mil itens foram arrecadados para ajudar pessoas atingidas pela crise financeira causada pela pandemia de coronavírus na região. O Odair conseguiu reunir tudo isso em uma semana. Ia na própria residência da pessoa, de forma segura, a pessoa entregava o seu alimento. E nós recebemos mais de 1.000 itens durante 6 dias desse porta a porta. Durante a semana passada surgiu a ideia do drive-thru, um modo rápido, fácil, seguro de envolver Caçapava inteira para ter a oportunidade de ajudar as pessoas que mais necessitam. Mas olha só quanta gente entrou nesta corrente do bem. E a corrida agora é para encher o carro com mantimentos, produtos de limpeza, tudo para dar início na distribuição. E o trabalho só estava começando. O primeiro ponto de entrega foi neste lar que atende idosos em Caçapava. Aos poucos, faltava espaço para tantas doações. E tudo que foi arrecadado vai ser destinado para 4 locais diferentes. 40 famílias, pelo menos, serão atendidas. E só aqui, mais de 90 idosos serão beneficiados desta instituição. E essa força de ajuda é tão importante porque, neste momento, os pontos de doação estão fechados, como as paróquias, e as doações também caíram muito com esse período de quarentena. A gente vem recebendo as doações, mas porém menor, com um número menor de doações, e nesse momento tão importante que a gente está vivendo dessa pandemia, hoje as nossas necessidades, além dessas doações de alimentos, material de limpeza, nós necessitamos também dos EPIs, que são as máscaras, álcool em gel, luvas descartáveis, que a gente está precisando muito para ter os cuidados, manter esses cuidados com os idosos. Iniciativas do tipo se multiplicam pelo Vale do Paraíba. Em Taubaté, este espaço que reúne comércios abriu os portões para receber mais doações. Surgiu a ideia, junto com uma amiga empreendedora, de montar um projeto chamado Quarentena Sem Fome, para que nós possamos ir arrecadar alimentos. Então, assim, nós vamos até a casa das pessoas, buscamos as doações, temos pontos de doações também em Taubaté e em Tremembé. Então, é bem legal porque mobilizou, assim, uma grande parte de Taubaté da área do empreendedorismo. Mais de 50 empresários ajudam nas doações, que chegam a todo momento. Para ajudar na arrecadação, no lugar da taxa de delivery, clientes entregam 1 quilo de alimento. Eu estou trocando a taxa de frete por quilos de alimentos. Assim a pessoa consegue ter no conforto da casa o produto, a roupa, E eles estão doando daí pra gente 1 quilo de alimento. Assim incentiva também a pessoa a querer ajudar também. São iniciativas que parecem simples, mas fazem a diferença na vida de quem perdeu a renda e não tem o essencial para sobreviver. Aquelas pessoas que nós identificamos, que estão financeiramente totalmente zeradas e que elas estão precisando de mantimento para alimentar a sua família, nós estamos indo entregar. E lógico que eles ficam muito felizes e gratos, Cada um fazendo sua parte, porque a pandemia também afeta o preço dos alimentos. No mês de março, o aumento registrado foi de 2,29%. É muita coisa, hein? Foi a segunda alta do ano. Em março, o preço médio da cesta básica na região foi de R$ 1.749,79. Os pesquisadores do NUPES da Unital analisaram os valores cobrados em supermercados da região e também por aplicativos de celular
por causa da pandemia do coronavírus. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, registrou o preço médio mais barato. Já em Caçapava, a pesquisa apontou o valor mais alto. Cenoura, cebola, tomate, feijão carioquinha, ovos e leite de caixinha registraram a maior alta nas prateleiras dos supermercados. Contra filé, frango e alcatra apresentaram queda nos preços. E uma instituição que faz um importante trabalho na região de assistência médica aos pacientes com câncer é o GAC, e é claro que nesse período de pandemia, mais do que nunca, o hospital precisa estar com tudo organizado para melhor atender esse público. A gente vai falar ao vivo com a presidente do GAC, que é a Rosemary Sanz. Boa tarde, Rosemary. Obrigado pela atenção com o Band Cidade. A questão da pandemia atinge todo mundo e atinge também vocês. Em meio a tudo isso, como é que está o trabalho do GAC? Como é que está o caixa do GAC, que sempre dependeu muito da ajuda das pessoas? Bom dia, Cláudio. Queria agradecer a oportunidade. A gente realmente está muito preocupado. O hospital não pode parar. O tratamento das crianças e jovens com câncer, ele não pode ser suspenso, mesmo com o risco do coronavírus. Então, a gente basicamente todos os eventos que eram programados para captar recursos, doações de pessoas que vinham fazer a sua contribuição, empresas também que doavam, que tiveram que parar por conta desse momento de contingência da pandemia. Isso tem afetado muito e a gente está enfrentando, além do câncer, o aumento dos custos também, porque a gente tem aqui que fazer toda a paramentação e tudo o que é necessário para garantir o bloqueio do coronavírus para os nossos pacientes, e também os pacientes ou os familiares que chegam com algum tipo de sintoma, a gente também faz os testes, que a gente não está enviando para o Adolfo Lutz, porque está demorando muito para sair o resultado, a gente envia para o Laboratório Fleury, e isso é mais um custo, mais os EPIs, e assim vai, custo sobre custo. Então, por isso que a gente está precisando muito da comunidade para nos ajudar nesse momento, mais uma vez. Nesse momento de pandemia, qual seria a maior necessidade? Dá para doar materiais, dá para doar valores? O que o GAC mais precisa hoje? Na verdade, a gente está fazendo uma campanha solicitando as pessoas para doarem qualquer valor, pode ser o valor correspondente a um mantimento. Para a gente é importante o recurso para que a gente possa comprar aquilo que está faltando. Não adianta eu ter muitas máscaras se eu não tenho o avental impermeável. Então, a gente também precisa dos medicamentos, a gente precisa dos quimioterápicos. Então, os recursos financeiros a gente consegue gerenciar melhor, e comprar exatamente aquilo que é necessário para não ter nenhum tipo de desperdício. Então, quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo WhatsApp 12 99797 7764. A gente realmente precisa, são mais de 500 crianças e jovens em tratamento, a gente não pode parar e eu creio que juntos a gente vai superar mais essa crise do coronavírus. A gente está mostrando aqui na tela da Band uma tarja com o número de uma conta do Banco do Brasil, com o CNPJ do GAC, para que as pessoas possam ajudar também neste momento. Até porque a pandemia de coronavírus, mas o trabalho das crianças com câncer não para. Qual a situação hoje? Quantas pessoas estão sendo atendidas aí por vocês no Hospital do GAC, Rosemary? Então, Hoje, em quimioterapia, a gente tem 120 crianças e jovens, A gente recebe casos novos todos os dias, então isso é importante dizer, o hospital não teve nenhuma parada nos seus atendimentos, E a gente ainda tem os pacientes que estão em controle, que esses a gente está atendendo um pouquinho mais espaçadamente. Então, é uma população que é uma população de risco, então os nossos cuidados todos, com os EPIs, com os colaboradores, para manejar e para cuidar dessas crianças tem que ser dobrado, porque a gente não pode colocá-las em contato com o coronavírus, porque realmente elas estão com imunidade baixa e isso pode ser fatal. Então, a gente agradece muito. Quem puder realmente colaborar com qualquer recurso, é só fazer uma transferência para a conta bancária que está aí na tela, porque é só com a ajuda de todo mundo que a gente vai continuar
conseguindo salvar vidas de crianças e jovens. Tá aí, a conta bancária está aí no vídeo. Quem puder ajudar e tiver em casa, se tiver condições, pode fazer transferência, não precisa ir no banco, faz pelo celular. Rosemary Santos, obrigado pelas informações, pela atenção com o Band Cidade. Boa sorte e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia. Muito obrigado. Seguimos com o Band Cidade. Olha, a partir de hoje, a unidade de Taubaté do Instituto Adolfo Lutz começa a processar testes da Covid-19. É tudo para agilizar, né? Essa medida vai agilizar a identificação do tratamento dos infectados, como a própria Rosemary Santos do GAC falou, demora muito para se ter o resultado. Então, esse é mais um caminho para se agilizar o resultado. O material que será usado nos testes integra os mais de 700 mil kits que o governo do estado comprou na Coreia do Sul. Em entrevista ao vivo nesta terça-feira, na segunda edição do Band Cidade, o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, falou sobre isso e também sobre o apoio pedagógico aos alunos da região. Veja. O Instituto Adolfo Lutz, junto com outras 6 unidades em todo o estado de São Paulo, descentraliza a ação e vai dar mais agilidade para que os testes por PCR, os testes indicados aqui pelo governo do estado, possam acontecer de forma mais ágil para toda a região. E no paralelo a isso, acabamos de fechar uma grande parceria com o município de São José dos Campos, toda a rede de alunos municipais e também do estado vão receber nas suas casas livros, material pedagógico, numa grande parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que vai fazer a entrega em loco para a população de São José dos Campos. E a região tem 168 casos confirmados de coronavírus, são 12 mortes. Até agora a gente separou para você um resumo de cidade a cidade, para você ver aonde estão os casos e os suspeitos. Então a gente já tem casos confirmados em Santa Branca 2, em São Sebastião 6, em Taubaté 14, São José dos Campos são 105, 1 em Cachoeira Paulista, 2 em Guaratinguetá, com mortes em Santa Branca, em São Sebastião, em Taubaté, 3 em São José dos Campos, que tem outras 15 mortes suspeitas. A gente tem também, olha aí, ó, casos confirmados nessas cidades, Caraguatatuba com 11, é um número que realmente chama atenção, Jacareí, Caçapava, Ubatuba, Lorena e Pindamonhangaba. Em Pinda confirmou-se uma morte, em Jacareí também, em Caraguatatuba são 2 mortes confirmadas até agora, mas a maioria das cidades aguarda retorno de mortes suspeitas pela doença. Por fim, mais 5 cidades têm casos confirmados ou mortes suspeitas. A gente tem aí, ó, Cruzeiro, 2 casos confirmados e 1 morte confirmada, além de uma morte suspeita. Ilhabela tem 3 casos, Tremembé 2, Campos do Jordão, 1 caso confirmado e 1 morte suspeita, e Aparecida tem 1 morte suspeita. E você viu no nosso quadro que Cruzeiro confirmou a primeira morte pelo coronavírus. O paciente de 65 anos morreu em 9 de abril, mas o resultado da causa saiu nesta terça-feira. A cidade também estabeleceu o uso de máscaras nos serviços essenciais. Veja só o que disse o prefeito Thales Gabriel em uma live nas redes sociais. O que isso significa? Que devemos estar mais alertas do que nunca. Já foi constatado, inclusive em entrevista pelo ministro Mandetta, no último domingo, que a segunda quinzena de abril, mês de maio e mês de junho serão meses difíceis e dias difíceis para todo o país. Nós aqui em Cruzeiro estamos tomando as medidas necessárias. Estamos preparando mais pelo menos 40 leitos de clínica médica e mais 10 leitos de UTI devidamente equipados. Mas depende de cada um de nós, moradores da cidade de Cruzeiro, mantermos na medida do possível em torno de 70% de distanciamento social. O isolamento é importante, hein? Depende de todos nós. Vamos agora com imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Esse é o trecho de Aparecida. Movimento bem tranquilo, abaixo do normal. Faz 26 graus agora à tarde e não há previsão de chuva. Uma frente fria se aproxima, está passando pelo oceano. Deve derrubar as temperaturas na sexta-feira. Vamos para o primeiro intervalo comercial. São 12h mais 54 minutos. O Band Cidade volta em instantes. Não saia daí.